sou o Joel da Rocha Madeira. Meu nome é Kenneth Maose, vocês conhecem-me por Kenma. E o nome do prato, comida para velhos, nome irônico. Inspiração para o prato, bom, foi mais uma junção da minha criatividade com o que eu gosto, né? O que eu gosto, por exemplo, foram os ovos, né? Os ovos mexidos, que é algo que eu gosto de comer daquela forma. E criatividade foi tentar usar o frango de uma forma diferente. Eu não tenho nome, eu não consegui dar um nome ao meu prato, ok? Mas podemos chamar de... Vamos chamar um frango com molho de coco e arroz frito. Os ingredientes para o prato, né, foram ovos, leite, frango, Doritos, mostarda, pimento vermelho, pimento amarelo, um cubinho de caldo, porque não dava para preparar o caldo na hora, né? Como nós tivemos um tempo limite, não é? Então tive de fazer as coisas ao mesmo tempo, que é para apressar. Bom, eu utilizei para este prato coxa de frango, alho em pó, utilizei paprika, utilizei leite de coco enlatado, utilizei tomate, salsa, arroz, molho de soja. Então tinha água a ferver, pus o cubo do caldo e folhas de louro e pimenta. Era para cozer o frango e dar sabor. O frango não pus, usei meio frango, não pus o meio frango todo direto. Primeiro esquartejei o frango, né? Cortei o frango em pedaços menores e pus ali para cozer. O frango, nesse caso, antes de ter posto, né, primeiro tirei a pele, porque a minha intenção era de usar a pele. Então tirei a pele e enquanto o frango estava a cozer, deixei a pele de lado e comecei a preparar a maionese. Para preparar a maionese foi pôr 2 ovos numa tigela com mostarda, meia colherinha de mostarda. Comecei a bater e à medida que eu ia batendo os ovos, desculpa, não foram ovos inteiros, foram só 2 gemas, porque a maionese é feita só com as gemas dos ovos. Então bati as gemas dos ovos com a mostarda e à medida que eu ia batendo tive que adicionar o óleo pouco a pouco, que é para emulsionar, é a palavra que se usa, que é para ir dando consistência aos ovos até ela ficar uma maionese propriamente dita. E quando acabei de fazer isso, isto é a maionese, comecei a fazer os ovos mexidos. Então foram cerca de, se não me engano, foram 6 ovos, sim, foram 6 ovos. Aí vão os ovos inteiros com um pouco de leite. O leite porquê? Porque fica mais cremoso o ovo. Então, quando acabei de pôr os ovos na tigela, o frango já estava meio cozido, então eu tinha que prestar atenção a isso. Então, para fazer os ovos foram feitos em banho-maria. Então, peguei a tigela e a tigela pus em cima da panela. Da panela estava com o frango, né? Então, aí os ovos começam a cozer lentamente, porque é banho-maria, ou seja, é a vapor, né? Então, enquanto os ovos iam cozendo, o frango ficou pronto, tirei o frango, cortei o frango em cubinhos, o ovo ainda estava em banho-maria, pus numa outra panela óleo a aquecer, que era para fritar a pele. A pele, tirei os Doritos e fiz como se fosse pão ralado, né? Parti os Doritos em pequeninos, em pedacinhos pequenos, que era para pôr na pele e depois fritar. Então pus a pele no óleo, começou a fritar e aí os ovos estavam a ganhar já a consistência. O frango peguei e pus dentro da maionese, cortei os pimentos vermelho e amarelo em cubinhos, pus também na maionese. Essa parte da maionese ficou pronta. Então depois a pele também ficou pronta, era só fritar. E depois os ovos também chegaram à consistência certa, assim cremoso, e já estava. Depois foi só empratar. Bom, para fazer esse prato foi ligeiramente simples. Primeiro desossei o frango, ok? Cortei pela coxa e tirei o osso, de modo a cozer de forma mais rápida. Nós tínhamos um tempo limite, eram 25 minutos, e a ideia era tentar fazer com que o frango cozesse dentro desse período. Após desossar o frango, temperei com paprika,
alho em pó, pus numa frigideira um pouco de óleo, aqueci e fritei o frango. Juntamente adicionei alho picado e um bocadinho de bourbon. Isso para o frango. De seguida, após adicionar o bourbon e deixar o álcool evaporar, adicionei o leite de coco e deixei o frango cozer. Por estar a utilizar uma frigideira, estava um pouco preocupado, pois poderia não cozer a tempo, por ser uma coxa e anexada à perna do frango, porque tem osso e eu só tirei o osso da coxa. Acabei tapando com uma tigela que tinha ali ao lado para criar um efeito de vapor, de modo a estar na cozedura. Para o arroz, eu utilizei arroz pré-cozido, utilizei soja, pimenta preta e tomate. Fritei o arroz num wok e basicamente para o arroz foi isso. E utilizei um bocadinho de paprika. De seguida foi uma coisa muito rápida, porque deixei o frango a cozer até o último momento, de modo a estar cozido. O meu maior medo naquele momento foi que o frango pudesse não estar cozido. Então o que aconteceu foi deixei a ferver até os últimos 45 segundos e depois disso pus o arroz no prato, pus o frango e pus o molho por cima e terminei com a salsa beige. Análise do prato. Primeiro, em termos de sabor, vou ser assim um pouco crítico. O ovo, os ovos mexidos, gostei, porque é algo que eu faço muito e sempre neste caso. Então acho que estavam bons. De 0 a 10 posso dar um 8. Provavelmente existem aqueles chefes profissionais que fazem melhor. A pele de frango também é algo que eu nunca tinha feito na minha vida, né? Quer dizer, fritar pele de frango. Quer dizer, normalmente fritamos só com o frango, não em separado. Mas estava bom também. Provavelmente o sabor veio todo do Doritos, né? Vou dar esses pontos ao Doritos, mas estava muito bom sim. O que não gostei foi da maionese, porque ficou... Eu nunca tinha feito maionese na minha vida, então não foi o que eu esperava. O sabor ficou muito forte, muito provavelmente, posso dizer 100%, por causa da mostarda. A mostarda tem um sabor muito forte. Então, foi uma receita que eu vi de fora, né? Mas talvez eles gostem assim, mas eu não gostei. Então, isso, a minha expectativa era alta, mas dou um ponto muito baixo, tipo 2. Em termos de análise do meu prato, eu não vou mentir, eu acho que poderia ter feito uma coisa muito melhor. Em termos de apresentação, uma opinião sincera e clara, a do Joel estava muito melhor que a minha, só de quem olhasse. Eu, infelizmente, não tive a oportunidade de comer o prato dele. Ele fez de propósito, eu sei, ele sabia. Eu tenho uma alergia a ovo, então tudo que contenha ovo ou uma certa porcentagem de ovo eu não posso comer logo. Não tive como provar o prato dele, mas bom, agradeço pela honestidade dele e de poder avaliar os dois no meu lugar. Não como ovo, mas como frango. Mas enfim, em termos de apresentação, acredito que ele teve muito melhor. Se eu pudesse analisar a minha em termos de uma escala de 0 a 10, eu daria um 5 ou 6. Poderia estar muito melhor. Acho que fui minimamente criativo, excetuando os ovos, que é algo que é feito em todo mundo. A pele, acredito que é feita raramente, né? Ou em poucos casos, então acho que aí usei um pouco da criatividade em pôr com Doritos, e também o frango em pôr dentro da maionese também, não é algo que eu veja, por exemplo, em muitos restaurantes a ser feita. Portanto, em termos de criatividade, de 0 a 10, diria um 7. O prato de Kenneth, sabor, de 0 a 10, um 7. Ele pôs primeiro o frango na frigideira e fritou, né, nesse caso, e depois pôs molho de coco. Para mim, eu punha um pouco mais do molho de coco, que era para dar mais sabor ao coco. Porque se tu pões isso, é para dar... Não queres dar um ênfase pequeno, mas sim um ênfase grande. O arroz... Bom, essa é uma opinião própria, né? Eu diria que eu podia ter posto um pouco mais picante, porque eu gosto, né? Mas, exceptuando isso, claramente que o prato podia ter sido elevado para um patamar mais alto, mas visto com o tempo que tínhamos, estava muito bom. Em termos de sabor,
o frango estava bom, o molho do coco também estava bom. Provavelmente por eu ter utilizado o leite de coco enlatado, a concentração do coco era muito menor e não deu para sentir tanto assim, mas estava lá presente. Então, numa escala de 0 a 10, em termos de sabor, eu daria um 7. O ponto criativo que eu vi foi mesmo o molho de coco, porque não, apesar de aqui em Moçambique ser usado na cultura zambesiana, aqui em Maputo não é muito usado, e ele usou, não vou dizer muito bem, mas minimamente bem. Então esse foi um ponto criativo, mas de modo geral, na minha opinião, não foi assim tão criativo. Podia ter feito, vamos lá, um outro prato, vamos dizer, utilizar melhor o frango, mas eu diria de 0 a 10 um 6. Em termos de criatividade, eu vou me dar um 5. Eu podia ter feito algo melhor. Yeah. Eu acredito que foi muito preguiçoso. Eu podia ter investido em algo mais organizado, sendo que era um concurso que estávamos a fazer, concurso amigável, claro, mas acredito que podia ter feito algo melhor. Consoante o que ele disse, em termos de sabor, a maionese dele não estava tão boa, por isso acabou tornando o prato dele ligeiramente abaixo do meu, ok? Então acredito que em geral nós estávamos ali com o nosso amigo e cameraman Rodrigues, que ele também teve a oportunidade de provar o prato e ele deu uma análise positiva do prato. Não acredito que estava bom, apesar de não ter provado. Vocês ouviram, ele disse quem ganhou sou eu. Canal é de quem também? Brincadeira, não é por causa disso. Foi de propósito. Yeah.